Ninguém avisou que o silêncio de uma mulher podia valer mais do que o seu próprio corpo. A primeira vez que disseram isso a Lirena Voss, ela não respondeu. Ficou sentada à beira da cama estreita, os dedos apertando o lençol gasto, enquanto a voz do marido atravessava o quarto como uma sentença já decidida. O médico foi claro, disse Darion, sem olhá-la. Não haverá filhos. Lirena respirou fundo. O cheiro de óleo velho e madeira úmida parecia mais forte naquela noite. Ele disse que é difícil, não impossível, respondeu com a voz contida. Darion riu, curto, seco. Difícil não sustenta uma casa, um herdeiro sustenta. Ela se levantou devagar. O assoalho rangia como se denunciasse cada passo. Eu sou sua esposa, Darion. Não sou uma falha contábil. Ele virou o rosto finalmente. Os olhos carregavam algo entre cansaço e cálculo. É justamente por isso que precisamos conversar. Lirena conhecia aquele tom. Desde que a colheita falhara 2 invernos antes, Darion aprendera a falar como os homens do conselho de Vardael, escolhendo palavras como quem pesa moedas. Conversar sobre o quê? Ela perguntou. Sobre o que você ainda pode oferecer. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Ele pulsava. Lirena sentiu o sangue subir ao rosto. Eu trabalho, cuido da casa, ajudo na contabilidade do armazém. Nada disso compra proteção, respondeu ele. Nem mantém nosso nome vivo. O nome. Sempre o nome. Na manhã seguinte, Lirena caminhou até o mercado central. As pedras frias sob os pés, as barracas alinhadas, o murmúrio constante das trocas. Mulheres cochichavam quando ela passava. Não era piedade, era avaliação. É ela, disse uma voz atrás de um cesto de grãos. A que não engravida. Lirena fingiu não ouvir, mas cada palavra se alojava como farpa. Ao retornar, encontrou Darion conversando com um homem que não conhecia. Alto, roupas bem cortadas, mãos limpas demais para alguém do comércio comum. Chegou cedo, disse Darion. Este é Calvin Hor. Prazer, disse Calvin sorrindo com os olhos. Sua reputação é singular. Lirena franziu o senho. Minha reputação? Darion pigarreou. Calvin representa interesses maiores. Interesses em quê? Ela insistiu. Calvin inclinou a cabeça. Em alianças. Em estabilidade. Em mulheres que não carregam riscos biológicos. A frase caiu pesada. Você está falando de mim como se eu fosse mercadoria, disse Lirena. Darion respondeu antes que Calvin pudesse. Estamos falando de sobrevivência. Ela encarou o marido. Sobrevivência para quem? Nenhum deles respondeu. Naquela noite, Lirena não dormiu. Pensou na mãe, morta ao dar à luz o 4º filho. Pensou nas histórias das esposas enviadas para casar longe, selando acordos que jamais entenderam. Pensou no próprio corpo, agora definido por aquilo que não podia fazer. Na semana seguinte, o conselho convocou Darion. Lirena soube antes mesmo que ele voltasse. As ruas tinham um jeito de espalhar decisões. Eles querem você presente, disse Darion, evitando seus olhos. Para quê? Para confirmar termos. Lirena soltou uma risada amarga. Termos de quê, Darion? Da minha ausência? Ele fechou a porta com cuidado. Se aceitarmos, nossa dívida será perdoada. E eu? Você será bem tratada. Ela se aproximou, tão perto que podia sentir a respiração dele. Você está me vendendo. Darion baixou a cabeça. Estou trocando o que resta por tempo. No salão do conselho, as paredes eram altas demais para ecoar humanidade. Homens sentados em semicírculo observavam Lirena como se avaliassem um terreno. Senhora Voss, disse o ancião central, sua condição a torna adequada. Adequada para quê? Ela perguntou firme. Para selar um acordo com a casa Edran. Sem filhos, sem disputas de herança, completou o outro. Lirena respirou fundo. E minha vontade? O ancião sorriu condescendente. Sua vontade não altera a necessidade coletiva. Ela olhou ao redor. Então digam em voz alta, digam que meu corpo vale mais vazio do que pleno. O silêncio foi a resposta. Quando saiu, o céu estava cinza. Darion a esperava. Eles aceitaram, disse ele. Eu sei, respondeu Lirena. Vai ser rápido. Ela assentiu, mas algo havia mudado. Não era medo, era clareza. Darion, disse ela antes de se afastar.
Vocês me chamam de moeda, mas moedas circulam, e algumas voltam com mais valor do que saíram. Ele não respondeu. Lirena caminhou sozinha pela rua estreita, sentindo o peso do acordo nos ombros. Pela primeira vez entendeu que não estava sendo levada. Estava sendo lançada. E tudo o que é lançado pode cair de formas inesperadas. Quando o portão da casa Edran se fechou atrás dela, Lirena compreendeu que o acordo não tinha retorno. O som metálico ecoou pelo pátio interno, onde homens cruzavam sem pressa, acostumados à ordem imposta por muros altos. O ar cheirava a cal e ferro. Nenhuma flor, nenhuma distração. Caminhe! Ordenou o escolta sem agressividade, mas sem opção. Lirena manteve o queixo erguido. Cada passo era medido, não por obediência, mas por recusa em parecer menor do que já a queriam. Foi conduzida a um salão estreito, com uma mesa longa e apenas 2 cadeiras. Um homem aguardava. Não era jovem nem velho. Vestia-se com sobriedade excessiva. Lirena Voss, disse ele. Shal Myron Edran. Ela não se inclinou. Sei quem o senhor é. Myron observou-a em silêncio antes de falar novamente. Prefiro acordos claros. Você está aqui porque não terá filhos. Estou aqui porque decidiram que isso me define, respondeu ela. Ele arqueou levemente a sobrancelha. Definições são ferramentas. Ou armas. Myron sorriu de canto. Depende de quem as segura. Ele puxou a cadeira oposta. Sente-se. Lirena sentou. Não me disseram o que esperam de mim, além de existir sem consequências. Esperamos discrição, presença e obediência formal, respondeu ele. Não será tocada, não será exibida. Será um símbolo. Um símbolo do quê? De um acordo estável. Ela soltou uma breve risada. Uma mulher estéril como sinal de estabilidade. Que ironia! A ironia não invalida a utilidade, disse Myron. Você viverá aqui. Terá um quarto próprio. Liberdade limitada, mas digna. E se eu recusar? Ele a encarou diretamente. Não recusará. A franqueza o tornou mais perigoso do que ameaças. Nos dias seguintes, Lirena aprendeu os corredores, os horários, os rostos que desviavam o olhar. Criados cochichavam menos do que em Vardael. Ali o silêncio era regra, não julgamento. Uma mulher de meia-idade chamada Seret foi designada para acompanhá-la. Não faça perguntas desnecessárias, aconselhou, enquanto mostrava o quarto. Aqui, saber demais é indelicado. E sentir? Perguntou Lirena. Seret pausou. Isso ainda não nos tiraram. À noite, Lirena encarava o teto de pedra, ouvindo passos distantes. Pensava em Darion, mas sem saudade. Pensava no conselho, sem raiva. O que crescia era outra coisa. Atenção. Começou a notar padrões. Reuniões sempre às terças. Mensageiros que chegavam tarde demais. Conversas interrompidas quando ela entrava, mas retomadas quando saía. Um dia Myron a chamou novamente. Precisamos da sua presença em um jantar, disse. Para quem? Para aliados que precisam ser convencidos da solidez do acordo. Quer que eu sorria. Quero que exista, corrigiu ele. No jantar, Lirena sentou à direita de Myron. Homens brindavam. Falavam de terras, de rotas, de riscos. Um deles, com voz oleosa, inclinou-se para ela. Dizem que a senhora não traz surpresas. Ela sorriu, controlada. Nem todas são visíveis de imediato. Myron a observou com atenção renovada. Depois daquela noite, passaram a incluí-la mais. Não por respeito, mas por hábito. E hábitos abrem frestas. Você escuta demais, comentou Myron certa vez. O silêncio me treinou, respondeu ela. Ele não sorriu. Lirena começou a compreender que a casa Edran não era tão sólida quanto parecia. Havia disputas internas, dívidas escondidas, alianças frágeis. Ela era o selo. Mas selos também testemunham rachaduras. Por que confia em mim? Ela perguntou numa tarde. Myron demorou a responder. Porque você não tem para onde ir. Todos têm, disse ela. Alguns só não sabem ainda. Ele a encarou sério. Não confunda espaço com poder. Não confunda esterilidade com inutilidade. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, denso. Naquela noite, Lirena escreveu mentalmente cada conversa ouvida, cada gesto percebido. Não tinha papel, nem tinta, mas tinha memória. Ela ainda era moeda, mas agora sabia o valor exato de cada troca e começava a decidir quando e como
circular. Na terceira terça-feira, um mensageiro sangrando caiu no pátio antes que os guardas fechassem tudo. Seret puxou Lirena para a sombra e sussurrou: não olhe. Memorize apenas o selo agora. O lacre trazia um cervo partido, marca de Hadrim, porto rebelde no norte de Rinávia. Mairon apareceu com capa escura e ordenou: levem-no ao porão sem médico algum, já mesmo. Lirena sentiu o estômago contrair, porque misericórdia ali era sinal de fraqueza política pública sempre. Depois Mairon disse a ela: sente-se direita. Hoje recebemos o intendente de Vardael, aqui mesmo. O nome da antiga cidade queimou sua garganta, mas ela respondeu: entendido, Sr. Edran, sim. No salão, o intendente Alvir Sorn elogiou a casa e evitou encará-la diretamente por vergonha. Ele falou baixo: Darion pagou a dívida, mas você ainda pertence ao acordo inteiro hoje. Lirena sorriu sem dentes e retrucou: pertencer não é o mesmo que obedecer, sempre não. Alvir pigarreou desconfortável, enquanto Mairon ergueu a taça, impondo um brinde protocolar bem frio ali. Mais tarde, Seret entregou-lhe uma chave pequena e disse: cozinha, meia-noite, sozinha. Vá sem ruído. Lirena foi, encontrando um cozinheiro jovem, Osven Mar, limpando facas com calma excessiva ali mesmo. Ele murmurou: você escuta reuniões, eu escuto despensas. Juntos sabemos quem passa fome aqui dentro. Lirena respondeu: o mensageiro do servo partido veio de Hadrim e Mairon quer silêncio total. Osven aproximou-se e sussurrou: silêncio custa caro, pagam com farinha ou com sangue. Mesmo assim, ele mostrou um caderno de entregas, onde sacas sumiam antes de serem registradas oficialmente ontem. Desvio? Perguntou Lirena, e Osven respondeu: tributo secreto para comprar armas não paz, nenhuma vez. Lirena lembrou a frase do conselho sobre necessidade coletiva e viu o mesmo teatro repetido. Ela disse: se sou símbolo, posso escolher o que represento, mesmo contra vocês agora aqui. Osven riu sem alegria. Símbolos quebram, mas estilhaços cortam mãos importantes, se bem lançados, longe. Na semana seguinte, Mairon viajou para Azerna, capital, deixando o irmão Velcor no comando temporário. Velcor era cordial demais, e por isso Lirena desconfiou imediatamente de cada gentileza dele sempre. Ele comentou: meu irmão exagera. Você poderia passear no jardim se prometer voltar logo depois. Lirena aceitou, e Seret a seguiu, fingindo cuidar do chale contra o vento frio externo. No jardim ela viu um homem preso ao tronco, com a língua cortada, ainda vivo. Seret falou duro. Ele falou de Hadrim. Velcor prefere mutilar rumores, não discutir causas. Nunca. Lirena sentiu náusea, mas também decisão. Aquela casa não merecia sua neutralidade forçada por mais. Naquela noite, ela pediu a Osven uma vela e um pedaço de carvão escondido só. Escreveu na parte interna do baú nomes, datas, quantidades e a rota até Hadrim Norte. Quando Mairon voltou, trouxe consigo um oficial chamado Jarek Nol, olhos de fiscal duros sempre. Jarek anunciou: o rei exigiu auditoria. Quem desviar tributos será enforcado em praça aberta amanhã. Mairon fitou Lirena como se lembrasse tarde que ela ouvia e entendia demais ali tudo. Ele perguntou: você tem algo a me dizer? Se ela respondeu: tenho muito a perguntar. Mairon fechou a porta e falou baixo: perguntas custam. Responda com lealdade, não inteligência, hoje. Lirena sustentou o olhar. Lealdade não nasce do medo, nasce da justiça, e vocês rejeitam. Ele respirou fundo e pela primeira vez pareceu cansado, não apenas calculista e blindado também. O reino está rachando, confessou Mairon. Hadrim arma marinheiros e a corte arma cobradores, rápido. Lirena respondeu: e você arma uma mulher sem filhos, achando que ela não explode. Nunca. Mairon aproximou-se. Se eu cair, você cai comigo. Velcor tomará tudo, inclusive sua vida inteira. Ela falou firme: então me dê uma escolha real. Ou me usa, ou me liberta. Mairon hesitou, e Jarek bateu à porta, perguntando por registros e selos imediatamente lá fora. Lirena pensou no carvão no baú e no homem sem língua no jardim silencioso ainda. Ela decidiu que não esperaria resgates. Ela fabricaria sua própria saída com provas frias hoje. Na madrugada, Seret trouxe pão e disse:
Tenho um sobrinho em Hadrim, contrabandista. Discreto muito. Oswen completou. Ele leva cartas dentro de barris. Posso colocar seu carvão junto, se quiser. Lirena sentiu medo, mas respondeu. Quero, e quero que chegue ao juiz real, não rebeldes. Seret apertou sua mão. Se o rei souber, Velcor perde, mas Myron também será julgado. Lirena disse, que seja. Eu não sou escudo de homens, sou testemunha do que fizeram. No dia seguinte, Jarek interrogou criados e Velcor apareceu sorrindo, como se nada temesse mesmo. Ele falou a Lirena, você parece pálida, saudade de Vardael ou culpa por não gerar? Lirena respondeu suave, culpa é de quem compra pessoas, eu só aprendi o preço agora. Velcor aproximou o rosto. Preço muda, se Myron cair, você vira lixo e eu assino. Lirena inclinou-se e disse, então assine rápido, o mundo anda e papéis queimam em fornos. Naquela noite o barril saiu pela cozinha e Oswen marcou a tampa com 3 riscos. Seret guiou Lirena até a janela e apontou a estrada. Hadrim fica além daquele rio. Lirena respirou, sabendo que sua liberdade dependia de um trajeto e de um julgamento justo. Ao longe, sinos tocaram na capela, e Myron passou no corredor sem vê-la de vez. Ela murmurou para si, moedas têm 2 faces, amanhã escolho qual mostrarei ao rei, primeiro. E enquanto o castelo dormia, Lirena Voss preparou o sorriso que precede a guerra civil. O amanhecer trouxe um frio seco e uma notícia que correu pelos corredores antes mesmo do café. O barril foi apreendido no portão sul, sussurrou um criado pálido. Auditoria completa. Lirena sentiu o chão desaparecer por um instante, mas manteve o rosto imóvel. Seret a encontrou no corredor. Não é o nosso, disse rápido demais. Pegaram outro, ainda há tempo. Tempo para quê? Lirena perguntou. Para sobreviver hoje. No salão principal, Jarek Nol comandava a inspeção com precisão quase clínica. Selos trocados, pesos falsos, registros rasurados, enumerava. Isto não é descuido, é estrutura. Velcor Edran circulava com um sorriso leve, oferecendo vinho, fingindo indignação. Meu irmão jamais permitiria isso, dizia. Há enganos em qualquer casa grande. Jarek não respondeu. Seus olhos pousaram em Lirena por um segundo a mais. Senhora Voss, chamou. A senhora ouviu reuniões, jantares, acordos, alguma observação? O salão ficou imóvel. Lirena respirou fundo. Observei que a verdade muda de nome conforme o interesse, disse. Chamam de estabilidade o que é medo. Velcor riu. Filosofia doméstica não é prova. Não, concordou Lirena. Mas memórias são. Jarek inclinou a cabeça. Então guarde-as por hora. Myron chegou ao meio-dia sujo de estrada. Ao ver o salão, entendeu antes que explicassem. Quem falou? Perguntou baixo a Lirena. Ainda não, respondeu ela. Mas alguém escutou. Ele a puxou para um canto. Se isso ruir, ruirá rápido. Velcor não cairá sozinho. Nem eu, disse Lirena. Por isso propus escolha. Myron fechou os olhos por um instante. Se eu te soltar, Velcor te mata. Se não soltar, o rei descobre, respondeu ela. E Velcor mata você. O som de passos interrompeu. Jarek aproximou-se. Senhor Edran, amanhã seguiremos para Hadrim. Precisamos verificar rotas e pagamentos. Velcor arregalou os olhos. Hadrim? Aquela escória portuária? Justamente, disse Jarek. Onde os registros se perdem. Naquela noite, Seret trouxe notícias sussurradas. O sobrinho de Hadrim recebeu o carvão. Pausou e respondeu. O quê? Lirena perguntou. O juiz real leu. Mandou esperar. Esperar era a parte mais cruel. Lirena sentiu cada minuto como dívida acumulada. Oswen passou por ela na cozinha. Se o juiz agir, será rápido, disse. Se não, queimam tudo. Inclusive pessoas, completou Lirena. Na madrugada, gritos ecoaram do jardim. Velcor arrastava um criado pelo braço. Confesse, gritava. Quem está falando com Hadrim? O criado chorava. Eu só entrego pão. Lirena saiu do quarto. Velcor, chamou. Está procurando fantasmas. Ele virou-se furioso. Ou testemunhas. Então olhe para mim, disse ela. Sempre estive aqui. Velcor aproximou-se. Você acha que é intocável porque não gera filhos? Não, respondeu Lirena. Acho que sou perigosa porque lembro. Myron interveio. Chega. Velcor riu.
Você sempre foi fraco. No dia seguinte, partiram para Hadrim. Lirena foi incluída para a observação, como disse Jarek. A estrada era longa e o porto surgiu como ferida aberta. Mastros quebrados, homens armados, sal no ar. O juiz real Retan Kroll aguardava em um armazém vazio. Recebia acusações graves, disse direto, e um relato escrito por carvão. Ele encarou Lirena. Foi você. Foi a casa, respondeu ela. Eu apenas registrei, Velcor explodiu. Ela é nada, um corpo inútil. O juiz levantou a mão. Inútil é quem confunde pessoas com objetos. Myron permaneceu em silêncio. Senhor Edran, disse o juiz, você confirma os desvios? Myron respirou fundo. Confirmei a mim mesmo tarde demais. O julgamento foi curto. Velcor gritou, acusou, ameaçou. Foi levado algemado. Myron recebeu sentença de perda de bens e confinamento. Lirena esperou. E eu? Perguntou. O juiz a observou. Você é livre? A palavra soou estranha, como idioma novo. Livre para onde? Para escolher, respondeu ele. O que fará com o que sabe? Na saída, Myron a alcançou. Eu te usei, disse, e você me derrubou. Não, respondeu Lirena. Eu sobrevivi. Ela deixou Hadrim sem escolta. Pela primeira vez, caminhou sem acordos presos às costas. Mas sabia, liberdade não apaga marcas. Apenas muda a direção do passo. A liberdade não veio com aplausos nem com abrigo imediato. Veio com uma estrada aberta e o peso das escolhas. Lirena seguiu para o sul, onde o comércio era menor e a memória do acordo demoraria mais a alcançá-la. Atravessou vilas que não perguntavam nomes, apenas preços. Em cada pouso, ouvia histórias de casas quebradas, de julgamentos que nunca chegavam, de mulheres trocadas por promessas vazias. Numa estalagem de beira de estrada, o dono serviu sopa rala e comentou: o mundo anda nervoso. Quando os homens erram, quem paga é quem sobra. Lirena assentiu. Quem sobra aprende a contar. Ele riu, sem entender, e seguiu seu trabalho. Dias depois, chegou a Lorness, uma cidade de passagem, construída para esquecer. Ali encontrou trabalho copiando registros para um mercador velho chamado Bravan Holt. Ele avaliou sua letra e perguntou: já lidou com números que mentem? Com homens que mentem usando números, respondeu ela. Bravan sorriu. Serve. O trabalho era simples, mas revelador. Lirena reconheceu padrões. Taxas escondidas, desvios pequenos o suficiente para passarem despercebidos. Começou a marcar mentalmente os erros, não para denunciar, ainda, mas para entender como funcionavam. Uma noite, Bravan comentou: você não pergunta de onde vem o dinheiro. Pergunto depois, disse Lirena, quando a resposta pode importar. Ele a observou com atenção renovada. Em Lorness, conheceu também Enair Pell, uma mulher que administrava o entreposto de grãos. Direta, mãos calejadas, voz firme. Ouvi dizer que você lê contas como se fossem cartas, disse Enair. Contas revelam intenções, respondeu Lirena. Enair baixou a voz. Então venha ver as minhas. O entreposto era honesto demais para aquela região. Isso o tornava alvo. Enair explicou. Estão me pressionando para ajustar os números. Dizem que é prática comum. E se não ajustar? Perguntou Lirena. Fecham minhas rotas, ou pior. Lirena sentiu a velha raiva, agora mais controlada. Posso ajudar, mas não de graça. O que quer? Acesso, respondeu ela, e tempo. Trabalharam juntas por semanas. Lirena reorganizou registros, criou redundâncias, espalhou cópias em mãos diferentes. Se alguém tentasse apagar uma conta, outra surgiria. Você pensa como quem já foi apagada, disse Enair certa noite. Penso como quem voltou, respondeu Lirena. As pressões aumentaram, um emissário apareceu educado demais. Ajustes são inevitáveis, disse ele. Evitam conflitos. Lirena interveio. Conflitos nascem da mentira, não da clareza. O emissário sorriu frio. Clareza também pode ser perigosa. Só para quem lucra com a sombra, replicou ela. Na manhã seguinte, o entreposto foi incendiado parcialmente. Não o suficiente para destruir, mas para avisar. Enair chorou de raiva. Eles não vão parar. Nem nós, disse Lirena. Decidiram agir diferente. Em vez de denunciar,
divulgaram. Enviaram cópias de registros a comerciantes menores. Criaram um acordo informal. Quem fosse pressionado mostraria números. A força estava na repetição. Você está montando uma rede, observou Bravan. Não, corrigiu Lirena. Estou evitando que me isolem de novo. A reação foi rápida. Alguns comerciantes recuaram. Outros ameaçaram. Um tentou comprá-la. Você tem talento, disse ele. Use para si. Já usei, respondeu Lirena. Agora uso para não ser usada. Certa tarde, um mensageiro trouxe uma carta sem selo. Dentro, poucas palavras. Velcor morreu no cárcere. Myron adoeceu. Lirena fechou os olhos por um instante. Não sentiu alívio, nem tristeza, apenas fechamento. Enair perguntou, isso muda algo? Não, disse Lirena, só confirma. Com o tempo, Lornes mudou. Não virou exemplo, mas deixou de ser presa fácil. Lirena recusou cargos, títulos, proteção excessiva. Preferiu circular. Antes de partir, Enair segurou sua mão. Você podia ficar. Posso voltar, respondeu Lirena. Ficar é outra forma de acordo. Na estrada novamente, Lirena pensou no que havia se tornado. Não líder, não mártir, testemunha ativa. Encontrou uma jovem à beira do caminho, expulsa de casa. Não sirvo para o que querem, disse a garota. Lirena respondeu, então aprenda a servir ao que você precisa. Seguiram juntas até a próxima vila. A história não se espalhou como lenda, mas como prática. Pequena, insistente, Lirena entendeu, enfim, não era moeda em circulação. Era o registro que impedia a troca injusta. O inverno chegou cedo naquele ano, e com ele vieram os recados que ninguém assinava. Lirena percebeu a mudança antes que alguém a alertasse. As portas fechavam um pouco mais rápido. Os olhares demoravam a reconhecer seu rosto. E os caminhos antes livres passaram a ter perguntas. Estão dizendo seu nome, comentou a jovem que viajara com ela, chamada Iséia. Não como aviso, como cálculo. Nomes sempre acabam virando contas, respondeu Lirena. Pararam em um vilarejo cercado por vinhas baixas. O administrador local, um homem magro e nervoso, pediu que Lirena entrasse em particular. Não posso hospedá-la oficialmente, disse, mas posso ouvir. Ouvir já é mais do que me ofereceram antes, respondeu ela. Ele baixou a voz. A casa Edran caiu, mas deixou aliados órfãos. Eles procuram alguém para culpar, ou usar. E acharam meu rastro, disse Lirena sem surpresa. Acharam sua influência. Naquela noite, um homem apareceu à porta da estalagem. Não bateu. Esperou. Senhora Voss, disse quando ela abriu. Sou Henku Hale. Trabalho para quem prefere ordem ao caos. Ordem costuma ser o nome elegante da imposição, respondeu ela. Henku sorriu. Ainda assim funciona. Sentaram-se. Ele foi direto. Queremos que aconselhe algumas casas, discretamente. Evitar conflitos. Querem que eu limpe rastros, disse Lirena. Queremos que impeça incêndios, corrigiu ele. Começam espalhando faíscas, replicou ela. Henku inclinou-se. Você não precisa aceitar, mas outros já aceitaram menos por mais risco. E o preço? Proteção. Circulação segura, um nome blindado. Lirena pensou nos registros, nas cópias espalhadas, nas pessoas que haviam aprendido a se proteger sem selos. Não sou mercadoria de novo, disse. Henku suspirou. Então será obstáculo. Obstáculos atrasam, respondeu ela. E atrasos revelam. Ele se levantou. Pense. Ela não pensou muito. Na manhã seguinte deixou o vilarejo antes do amanhecer. A estrada a levou a uma região marcada por conflitos antigos. Ali, encontrou assembleias improvisadas, comerciantes discutindo abertamente números, mulheres participando das contas. Não era revolução. Era desgaste acumulado. Você é a que escreve? Perguntou um homem idoso. Sou a que lembra, corrigiu Lirena. Convidaram-na a falar. Não como líder, mas como testemunha. Ela contou histórias sem nomes, descreveu mecanismos, mostrou como mentiras se repetiam. E o que fazemos? Perguntaram. Não esperem justiça rápida, respondeu. Construam registros lentos. Henku voltou a aparecer semanas depois, desta vez com pressa. Você criou ruído demais, disse. Casas estão sendo questionadas. Questionar não mata, respondeu Lirena. O silêncio, sim. Você não entende, insistiu ele. Se isso crescer, haverá repressão.
Sempre há, disse ela. A diferença é quem está preparado. Renko abaixou o tom. Eu posso garantir sua saída, um lugar fixo. Fixos apodrecem, respondeu ela. Naquela noite, Izéia perguntou. Eles vão nos caçar? Talvez, disse Lirena. Mas caçar exige foco, e estamos espalhadas. As semanas seguintes confirmaram. Não houve ataque direto. Houve tentativas de desacreditar boatos, ofertas. Lirena recusou todas. Um mensageiro trouxe notícia curta. O rei pediu relatórios públicos. Isso é bom? Perguntou Izéia. É inevitável, respondeu Lirena. E inevitável assusta quem lucra com exceções. Em uma cidade maior foram barradas no portão. Um oficial leu um aviso. Circulação condicionada a registros oficiais. Lirena aproximou-se. Posso ajudar a preencher. O oficial a reconheceu tarde demais. Você... Sou cidadã sem selo, disse ela, mas com memória. Ele hesitou. Entre. Naquela cidade, algo mudou. Pequeno, mas visível. Pessoas falavam, comparavam números, não pediam permissão. Renko apareceu pela última vez numa praça, sem escolta. Você venceu? Perguntou. Não, disse Lirena. Eu cansei menos. Eles não esquecem, alertou ele. Nem eu, respondeu ela. Quando ele se afastou, Lirena sentiu o peso dos meses. Não era heroína. Era desgaste personificado. Izéia comentou. Você poderia parar. Posso, disse Lirena. Mas parar agora seria concordar. Ela olhou a praça cheia de vozes imperfeitas. Entendeu que não estava mudando o mundo. Estava impedindo que o mundo voltasse ao silêncio completo, e isso por ora bastava. Ninguém percebe quando o fim começa, porque ele raramente chega com estrondo. Chega com rotina. Lirena sentiu isso na cidade de Arvém, onde as pessoas já falavam baixo não por medo, mas por costume antigo. As praças estavam cheias, os mercados funcionavam, os registros circulavam. Ainda assim, algo endurecera. Estão criando comissões, disse Izéia, lendo um aviso público, para padronizar práticas. Padronizar é escolher quem manda, respondeu Lirena. As comissões surgiram rápido demais. Homens novos, discursos conhecidos, falavam de estabilidade, eficiência, proteção do comércio. Não ameaçavam, convidavam. Um deles pediu audiência. Senhora Voss, sua experiência é reconhecida. Queremos ouvi-la. Se eu me absorver, respondeu ela. Queremos encerrar conflitos, disse o homem. Seu trabalho gerou ruído. Ruído impede abusos, replicou Lirena. Ou cria novos, insistiu ele. Sentaram-se. A conversa foi educada demais. Precisamos de alguém que legitime a transição, explicou o homem. Alguém respeitado, sem herdeiros, sem facções. Lirena entendeu antes do fim da frase. Querem que eu seja selo outra vez. Desta vez voluntário. Ela sorriu. O selo sempre parece escolha, até que se percebe onde ele fecha. Saiu sem acordo. Izéia caminhava inquieta. Talvez seja melhor aceitar, disse. Pelo menos você estaria protegida. Proteção que exige silêncio é aluguel, respondeu Lirena. Nos dias seguintes, as comissões começaram a excluir. Não abertamente. Apenas atrasavam permissões. Exigiam documentos extras, cansavam. Estão nos empurrando para fora, observou Izéia. Estão tentando, corrigiu Lirena. Uma noite, bateram à porta. 2 oficiais. Convocação, disseram. No salão da comissão central, o mesmo homem sorriu com paciência treinada. Não queremos conflito, disse. Queremos encerramento. Encerramento de quê? Perguntou Lirena. Do seu papel, respondeu ele. O mundo não pode viver eternamente em exceção. Nunca viveu, disse ela. Só fingiu normalidade. Ele suspirou. Se continuar, será isolada. Isolamento já foi minha casa, respondeu Lirena. E sobrevivi. A decisão veio sem anúncio formal. Lirena percebeu quando as portas fecharam. Não foi presa. Foi ignorada. Convites cessaram. Registros deixaram de circular. Acabou? Perguntou Izéia. Lirena pensou. Não. Mudou de forma. Elas partiram antes que a cidade as expulsasse por completo. Na estrada, encontraram pessoas que ainda copiavam números à mão, que ainda comparavam contas em mesas improvisadas.
O movimento não tinha nome, não precisava. Certa manhã, Iséia perguntou: "O que você vai fazer quando ninguém mais pedir nada?" Lirena demorou a responder: "Vou ensinar a lembrar sem mim." Em uma vila pequena reuniram jovens, comerciantes, mulheres cansadas. Lirena não discursou. Distribuiu métodos. "Dupliquem", dizia. "Espalhem. Não centralizem." "E se nos ameaçarem?" perguntaram. "Ameaças buscam centro", respondeu. "Não ofereçam um." O inverno cedeu. As comissões endureceram em algumas regiões. Fracassaram em outras. Nada foi definitivo. Uma tarde um menino perguntou: "Você é a mulher que não teve filhos?" Lirena sorriu, pela primeira vez sem amargura. "Sou a mulher que não foi herdada." Ele não entendeu, mas assentiu. Com o tempo, Iséia decidiu ficar em uma cidade maior. "Quero tentar aqui", disse. "Então tente", respondeu Lirena. "Mude quando for preciso." Seguiram caminhos diferentes, sem despedidas longas. Lirena caminhou sozinha outra vez. Não como exilada, nem como símbolo, apenas como alguém que sabia demais para ser neutra e pouco o bastante para ser poderosa demais. Em uma última parada, escreveu em um caderno novo, simples. Datas, nomes, números. Nada extraordinário. Ao final, fechou e deixou com uma mulher que nunca ouvira falar dela. "Por quê?" perguntou a mulher. "Porque ninguém deve ser indispensável", respondeu Lirena. Ao partir, sentiu o peso se dissolver. Não porque venceu, mas porque não precisava mais provar nada. A história não a registraria como heroína. Talvez nem como nota de rodapé, mas permaneceria nas práticas, nos hábitos, nos pequenos atrasos que impedem grandes abusos. Lirena Voss seguiu sem escolta, sem selo, sem acordo. Não era moeda, não era arma, era memória em movimento. O perigo real não era ser lembrada, mas ser transformada em exemplo errado. Lirena percebeu isso quando chegou à cidade de Beltrás, meses depois, usando um nome que não era o seu. As pessoas ali falavam dela como quem fala de uma ideia distorcida. Uma mulher que derrubara casas, provocara instabilidade, ensinara gente comum a questionar demais. "Dizem que você espalha desordem", comentou o dono da hospedaria enquanto lhe entregava a chave. "Desordem para quem?" perguntou Lirena. Ele encolheu os ombros. Para quem estava confortável. Beltrás era organizada demais. Os registros eram públicos, mas incompreensíveis. As contas fechavam sempre, com precisão suspeita. Havia ordem, mas não transparência. Era ali que a história poderia ser capturada e torcida. Na primeira noite, ouviu uma discussão no salão inferior. "Se não fosse aquela mulher, nada disso estaria acontecendo", dizia um homem. "Qual mulher?" perguntou outro. "A estéril. Aqui não tinha nada a perder." Lirena sentiu o estômago contrair, não pelo insulto, mas pela redução. Transformavam sua trajetória em ausência, não em escolha. Na manhã seguinte, procurou a casa de registros, pediu trabalho simples. O escrivão, jovem demais para ser cínico, avaliou-a. "Não precisamos de ajuda", disse. "Aqui tudo funciona." "Funcionamento não é prova de justiça", respondeu ela. Ele franziu a testa. "Quem é você?" "Alguém que já viu sistemas perfeitos esconderem ruínas", disse. Foi recusada. Como esperava. Mas à noite, uma mulher bateu à sua porta. "Me disseram que você entende de números", falou baixo. "Sou Antra Belis." "Entendo de padrões", respondeu Lirena. Antra entrou nervosa. "Trabalho copiando registros antigos. Os novos não batem." "Como assim?" "Eles fecham, mas apagam pessoas." Lirena sentiu o velho foco retornar. "Me mostre." Antra trouxe papéis escondidos sob o chale. Nomes riscados, datas ajustadas, compensações genéricas. "Onde essas pessoas foram parar?" perguntou Lirena. "Transferidas", disse Antra. Sempre a mesma palavra. Nos dias seguintes, Lirena não agiu. Observou, sentou em mercados, ouviu conversas. Beltrás funcionava à base de exclusão silenciosa. Quem questionava desaparecia dos registros, não das ruas. Continuavam vivos, mas inexistentes. "Isso é pior", murmurou Lirena certa noite. "Pior que o quê?" perguntou Antra. "Pior que violência aberta. Aqui, ninguém reage porque ninguém vê." Decidiram agir com cuidado. Não denunciariam primeiro. Tornariam visível.
Antra começou a fazer cópias paralelas. Lirena ensinou como marcar diferenças sem acusar. Se apontarmos direto, fecham tudo, explicou. Se compararmos, eles próprios terão de explicar. O rumor começou pequeno. Meu nome não está mais aqui, dizia alguém. O meu também não. A Casa de Registros respondeu com um aviso público. Erros administrativos estão sendo corrigidos. Estão nervosos, disse Antra. Ainda não o suficiente, respondeu Lirena. Chamaram uma assembleia, educada, controlada. Um dos administradores falou. Precisamos evitar pânico. Lirena pediu a palavra. Evitem apagamentos, disse. O homem a reconheceu tarde demais. Você, eu, confirmou. Não vim destruir. Vim impedir que mintam usando silêncio. Sua presença já causa instabilidade, retrucou ele. A instabilidade já estava aqui, respondeu ela. Eu só retirei o véu. Tentaram desacreditá-la. Ela não tem filhos, não tem vínculos, disseram. Lirena respondeu em público. Justamente por isso posso falar sem herdar culpa nem deixá-la. A frase circulou. Não como lema, mas como incômodo. Dias depois, Antra foi chamada à Casa de Registros. Voltou pálida. Querem que eu assine correções retroativas. Querem que você legitime o apagamento, disse Lirena. E se eu não assinar? Você continuará existindo, respondeu. Mas fora dos papéis. Antra respirou fundo. Então assinarei outra coisa. Juntas, prepararam um documento simples. Lista comparativa, datas, diferenças. Nada acusatório, apenas factual. Entregaram a comerciantes, professores, líderes de bairro. Leiam, dizia Antra. Comparecem. A resposta foi lenta. Depois, inevitável. Perguntas surgiram. O administrador tentou conter. Falhou. Vocês estão criando caos, acusou ele em reunião final. Estamos criando memória, respondeu Lirena. Não houve prisão. Houve afastamento temporário do administrador. Pequena vitória, incompleta. Na última noite em Beltrás, Antra perguntou. Você vai ficar? Lirena olhou a cidade, funcional e frágil. Não. Se eu ficar, viro símbolo. E isso é ruim? Símbolos são usados quando convém, respondeu. Práticas permanecem quando ninguém observa. Ao partir, deixou cópias, métodos, instruções. Não deixou nome. Na estrada, sozinha outra vez, Lirena entendeu o risco final. Não o de ser vendida, mas o de ser apropriada. E escolheu continuar andando.